Olá, tudo bem? Hoje nós vamos construir a cabeça com todos os detalhes, os olhos, o nariz, a boca, agora vendo como que essas proporções se relacionam na distribuição sobre uma face. Então lembrando que esse rosto que nós vamos construir, ele é embasado, né, em estudos da anatomia real, mas ele faz parte da metodologia cartesiana. E pensando, né, a aplicação num croquis de moda. Então, por exemplo, os olhos humanos, quando nós analisamos um rosto real, eles talvez sejam levemente menores. Então, hoje nessas proporções a prof vai explicar, né, como que nós vamos fazer essas subdivisões e justamente os olhos, eles têm essa proporção um pouco maior para que facilite e que favoreça a expressão do teu croquis de moda. Vamos lá, então? Nessa parte das estruturas, nós vamos iniciar com as linhas de X e Y também, a partir de uma folha A4 na posição paisagem, dividindo ao meio com 2 pontos de apoio na vertical. E também na horizontal. Essa é uma folha A4, no sentido paisagem. Aqui nós temos o Y e aqui nós vamos ter o X. E aqui o ponto central, que seria o ponto zero. Então, essa estrutura, nós vamos projetar um rosto, onde a unidade de medida para a projeção do corpo humano é a cabeça. Então, nós vamos projetar um retângulo, centralizando ele com 12 centímetros de altura e 8 de largura. 12 centímetros de altura por 8 de largura, certo? 2 pontos de apoio. Então, por que 12 por 8? Porque é uma proporção, né, similar ao que nós trabalhamos no 3 por 2. Quando nós temos o cânone estrutural de 9 cabeças, numa posição retrato, né, numa folha 4. Então, essa proporção, ela está 4 vezes maior do que a cabeça que nós trabalhamos no nosso croquis. Tudo bem? Agora, nós vamos subdividir esse retângulo em 3 linhas proporcionalmente, usando linhas tracejadas. Então, eu vou utilizar uma outra cor, né? Então, se eu tenho 12 centímetros, eu vou dividir por 3 partes iguais. Nós vamos ter aqui, então, 3 linhas com a distância de 4 centímetros entre elas. Então, para a construção do círculo, né, maior, o círculo base do crânio, ele vai utilizar 2 terços. Então, se eu tenho 3 linhas, 1, 2, 3 linhas, ok? De 4 centímetros de altura, nós vamos ter nessas 2 primeiras a construção do círculo base do crânio. Então, nós temos aqui já a projeção de um raio, né, que vai corresponder a 4 centímetros nessa proporção. Então, você vai girando em torno a esse ponto zero e projetando os raios, que te ajuda a fazer o desenho de um círculo perfeito em qualquer dimensão.
É necessário, nesse momento, nós estarmos com bastante concentração. E aí a gente consegue trazer esse traçado. Eu aconselho sempre que nessas linhas nós utilizemos o lápis 2B, porque ele é mais discreto, né? A ideia é que essas linhas elas fiquem discretas, elas são como uma estrutura base para mantermos a simetria e a projeção da cabeça e dos elementos. Então, feito o círculo superior, nós vamos fazer agora o círculo inferior do crânio. Ele vai utilizar 1/3 dessa altura centralizada em Y. Então, eu tenho 1/3 que ficou na parte de baixo, né? Então, esse crânio superior vem do topo da cabeça até o nariz. E aí nós temos do nariz até o queixo esse 1/3, né? Que é a parte móvel da cabeça, né? Eu vou dividir ela ao centro. Se ela tem 4 no total, o raio vai ser de 2 centímetros. E aí depois a gente pode, né, fazer essa linha base e ela nos ajuda a entender onde fica a localização de uma das partes do corpo, ok? A próxima etapa, nós vamos trabalhar com a largura e a localização dos olhos, né? Então, os olhos, eles vão estar localizados aqui, sobre o eixo X. Então, nós vamos subdividir esta largura em 8 partes iguais. Quando nós estamos em sala de aula, a prof sempre fala que utiliza as proporções, né, matemáticas. Então, se nós temos aqui uma determinada largura, eu divido ao meio, um pontinho. Eu sempre vou fazendo do lado esquerdo e do lado direito, ok? E aí eu divido ao meio novamente com um pontinho mais alto. O que me favorece aqui? Eu entender, eu vou fazer um tracinho aqui só para a gente ter essa referência, que nessa linha, né, entre os dois pontos mais altos, nós vamos ter aqui a divisão 1, aqui 2, 3, 4 e 5. Então, essa divisão, ela fica para os números pares, o par de olhos, e entre eles a mesma medida, né? Mesma largura, ó, que eu tenho para os olhos, aqui no centro nós vamos ter a mesma distância entre os olhos. Então, a estrutura básica, ela normalmente prima por isso. Qual é a diferença do olho realista? O olho realista, nós pegamos essa largura e dividimos por 5 partes iguais, ok? Mas para o croquis de moda, eu acho interessante que o olho ele tenha esse percentual um pouquinho maior, já que essa parte do corpo é a expressão do teu croquis. Agora a gente vai para a altura do olho. A altura do olho é igual à metade da medida da sua largura e ela é localizada sobre X. Então, se eu tenho aqui, né, a largura do olho, que nessa proporção ficou com 2 centímetros, nós vamos ter a altura com 1 centímetro sendo localizada, ó, meio para cima, meio para baixo. Então, essa localização do olho é para um corpo adulto. Nós vamos projetar aqui um rosto feminino, mas a localização estrutural pode ser seguida exatamente igual para o corpo masculino. O que muda do feminino para o masculino são as formas, né? Os formatos que a gente determina para esse rosto. Então, a altura do olho igual a metade de sua largura.
A altura do olho, né, essa altura, então, ela também pode ser projetada para cima, para que nós consigamos compreender aonde é o limite da sobrancelha. Então, a gente vai projetar essa mesma altura uma vez para cima. Se eu tenho 1 centímetro aqui, vou projetar 1 para cima. Então, sempre com 2 pontos de apoio. Então, essa linha aqui, a gente sabe que vai ser a linha de apoio, né, das sobrancelhas. A largura que ficou, ou seja, a distância que ficou entre os dois olhos, né, também serve para a localização do nariz. Então, a mesma largura que nós temos entre os olhos, nós vamos ter essa proporção para a dimensão do nariz. Então, nós vamos trazer essa linha com a régua até a parte aqui inferior. No final, né, dessa largura, a base do nariz, ela tem a mesma altura do olho. Então, nós vamos construir essa caixinha igualzinha do olho aqui, só que considerando que ela vai vir até essa linha de subdivisão, e aí nós projetamos a caixinha a partir daqui, para a base do nariz. Essa linha que nos dá a largura, né, dos olhos, e essa mesma altura que o olho tem, a gente projeta aqui. E a gente já pode projetar e deixar ela marcadinha aqui da base do nariz. Então, a base do nariz é onde vai ter a cartilagem, né? Então, aqui a gente vai ter o círculo depois da cartilagem do nariz.